Sabe qual que é o problema que faz com que a maioria das pessoas não consiga ganhar nenhum dinheiro no marketing digital? É que elas não têm um plano de negócio estruturado. E hoje eu tô aqui nesse lugar lindo, vim aqui para fora para gravar para vocês. Tô de férias, mas eu queria aproveitar esse ambiente lindo, esse lugar lindo. Fiquei super inspirada e eu queria conversar com vocês hoje sobre por que as pessoas elas acham que elas não precisam de um plano de negócio para iniciar o projeto delas no meio digital. Ah, Carol, mas todo mundo fala sobre um plano de negócio, como eu montar um plano de negócio, e aí eu não encontro por aí ninguém falando de fato como é que você faz para fazer o seu plano de negócio. Calma, que hoje a gente vai falar sobre isso e você vai terminar esse vídeo com o seu plano de negócio estruturado e vai parar de perder dinheiro e tempo aqui. Se você é novo e está chegando por aqui agora e não me conhece, meu nome é Carolina. Eu sou fundadora da Asteri Digital, que é uma agência de coprodução e lançamentos de produtos digitais. Entrar no meio digital, então, sem um plano de negócio é como você montar uma loja sem caixa, sem produto, sem estoque e sem uma estratégia de vendas bem definida. E tem gente que faz ainda pior. Faz a sua primeira venda aqui no digital e acha que tudo que a pessoa faturou com aquela venda é lucro. E aí já sai gastando e não reserva nada para seguir daqui adiante. E pior, tem gente que vende e começa a faturar e nem sabe que a plataforma Hotmart, Edusk, Wi-Fi, Rubla, Green, tem tantas outras aí no mercado, né? Mas assim, tem gente que nem sabe que essa plataforma ela vai pagar provavelmente só daqui 30 dias, dependendo da forma com que você vendeu. E aí, você precisa de dinheiro para você segurar as pontas até o dia de você receber. Eu já ouvi falar de gente que faturou milhares de reais aqui no digital e quebrou antes mesmo de conseguir sacar o dinheiro da plataforma para poder pagar a equipe que trabalhou no lançamento. Isso é uma realidade, infelizmente, muito comum aqui no meio digital. E se você não está vendendo infoproduto, se você é prestador de serviço aqui no digital, você precisa entender também o seguinte: não basta só você vender para alguém, você precisa nutrir, cuidar daquele cliente para ele voltar a comprar de você. Senão, você vai viver num fluxo de vende, o cliente fica com você um tempo, você perde cliente daqui a pouco, e aí você vai precisar conquistar um novo cliente de novo para tampar o buraco daquele cliente. E, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, se você quer construir caixa e ter um negócio sólido, você precisa entender que você só vai ter segurança se você parar com essa rotatividade de clientes. Você precisa ter previsibilidade de caixa e você precisa ter pessoas recomprando de você. E sem um planejamento financeiro, sem um provisionamento de caixa, sem reserva, sem uma estruturação financeira do seu negócio, no primeiro BO que você tiver, o seu negócio trava. Você pode estar vendendo. Se você não tiver reserva, a primeira dificuldade que você tiver, você quebra. Então vamos lá, contextualizei para vocês entenderem por que é importante tudo isso. Vamos começar a montar o nosso plano de negócio aqui. Tá? Existem diversas pessoas aqui na internet, talvez mais capacitadas do que eu para falar sobre isso, mas eu acho muito importante falar sobre isso voltado para o nosso meio digital. As pessoas realmente negligenciam essa parte e é uma parte muito importante. Então, papel e caneta na mão que a gente vai montar o nosso primeiro plano de negócio. Então agora vamos lá, o que precisa estar no seu plano de negócio? Ah, Carol, quero começar no digital, para onde que eu vou? Isso é a primeira coisa que você tem que definir, você tem que saber o que você quer fazer. Se você vai vender um produto, seja ele digital, físico, ou se você vai vender um serviço aqui na internet. Segundo ponto, para você montar o seu plano de negócio, você precisa definir o seu público. Já falamos sobre isso num vídeo anterior, vai ter um outro vídeo aqui para frente no canal só sobre como definir público. Mas eu repito porque é muito importante, gente. Se você não sabe para quem você está falando para todo mundo e aí você não consegue falar com ninguém. Então, para quem você está vendendo, quem é essa pessoa e qual que é o problema que essa pessoa tem que você consegue resolver. Isso tem que ficar claro. Anota aí. Vamos lá, pega suas ideias, o que você está pensando em produzir, o que você está pensando em fazer. Se você é uma nutricionista, eu quero atender mulheres no pós-parto que estão precisando voltar o seu peso ideal pós-gestação. Então tá bom, qual que é o maior problema que essas mulheres elas têm? Putz, elas não têm tempo, elas precisam que a comida seja muito prática, porque agora elas estão cuidando de criança, elas não conseguem fazer exercício. Qual que é a dor que o seu produto digital ou o seu serviço como nutricionista resolve? Escreve aí no papel, desse público, qual que é a dor que você resolve.
Ponto 3, que a gente precisa ter claro no nosso plano de negócio, provisionamento de caixa. Quanto você precisa separar para investir em anúncios para que o seu negócio comece a rodar? Quanto tempo você vai precisar de dinheiro para isso? Você vai precisar de um social media, porque você não dá conta de fazer conteúdo, um editor de vídeo, você vai precisar de um gestor de anúncios, você vai precisar de alguém para criar páginas, sites para você? Quanto custa? Vai atrás de fazer orçamento dessas pessoas. Ah, não, Carol, eu não preciso de nada disso, eu dou conta de fazer sozinho. Beleza. Quanto você vai gastar em anúncio? Normalmente, vamos falar numa média aí de serviço e de produto digital, tá? Produto digital, a gente trabalha com CPA. CPA, ele quer dizer custo por aquisição. Então, o CPA é quanto você vai gastar de dinheiro em anúncios para você conseguir fazer aquela venda. Você vai pôr um dinheiro lá em anúncios, o seu produto digital, vamos supor que ele custe R$200. O seu CPA, normalmente, ele vai ser 50% do custo do seu produto, do valor do seu produto. Então, se o seu produto custa R$200, você vai gastar uns R$100. A cada R$100 que você investir em anúncios na plataforma, você vai fazer uma venda. Quantas vendas você quer fazer por mês? Ah, Carol, eu quero fazer 10 vendas. Vamos falar de número fácil aqui para a gente conseguir facilitar a conta. Beleza, eu quero fazer 10 vendas. Então, se eu quero fazer 10 vendas de R$200, eu quero vender R$2.000. Eu preciso saber que se eu tenho um CPA de 50%, eu preciso de pelo menos R$1.000 para investir em anúncio em uma determinada plataforma. Isso se você não for contratar ninguém para fazer, você for fazer sozinho. Ah, eu preciso de um gestor de tráfego? Põe o custo de gestor de tráfego também aí na conta. Isso é por mês. Você precisa ter esse dinheiro por mês para investir no seu projeto. O mesmo vale para serviço. Ah, eu tenho uma empresa de energia solar, eu quero vender projetos de mais ou menos 20, 30 mil reais. Os painéis solares, os projetos que eu quero vender. É óbvio que você vai ter que entender quando você trabalha com serviço, porque você tem um custo nisso aí, um custo de ir lá, de montar, de contratar profissionais para isso. Então você precisa entender, primeiro, até quanto daquele seu valor de venda pode ser o seu CPA. E você vai ter que embutir isso no preço da venda, porque vamos supor que o seu CPA ele seja 50% igual ao do produto digital. Você está cobrando 30 mil do cara, sendo que 15 mil é o valor das placas que você tem que pagar para uma empresa lá, e 15 mil dos 30 mil seria o seu lucro. Só que se você estiver colocando 15 mil em anúncio para conseguir fazer uma venda, você não vai ter lucro, certo? Então, você precisa começar a entender que você tem que ter uma verba de marketing aí separada ou adicionar isso, embutir isso no seu orçamento para o seu cliente. Normalmente, para serviço, o valor não é o mesmo que o valor de infoproduto, tá? Tem gente que consegue aí 20%, 30%. Eu tô falando, gente, de valores que são muito aproximados, tá? Depende muito da sua realidade. Tem ótimos gestores de tráfego que vão te dar resultados muito bons com valores muito menores investidos. Mas assim, eu tô falando com você que quer começar um negócio do digital e tá achando ainda aí que é só você sentar na frente do celular, começar a gravar um monte de vídeo e que você vai ter resultado. Não é assim que funciona. Aqui a gente tá tendo uma conversa de adulto para adulto, tá? Sobre os custos que você tem que prever quando você vai abrir o seu negócio digital. Quando você vai abrir uma empresa, você tem que pagar lá aluguel naquele espaço físico, você tem que pagar um arquiteto para fazer uma reforma, você tem que pagar um contador para abrir o seu CNPJ. No digital, você tem custos também para isso. Você precisa pensar nesses custos, tá? Então, pensa aí que você precisa ter caixa para pelo menos uns 6 meses, se você não vender nada. Você precisa ter caixa para manter essa estrutura rodando. É óbvio que você não vai ficar lá no 0 a 0 durante 6 meses, mas assim, para você ter segurança e não chegar no 3º mês e já tá assim, pelo amor de Deus, eu vou desistir disso aqui. Se é o seu sonho, se você está se organizando para sair do CLT, para ir para o digital, porque é o seu sonho, vale a pena você juntar, se organizar, para você poder viver isso, certo? Ponto 4 que a gente tem que falar aqui, estratégias para atração de clientes ou seguidores, ou enfim, o que quer que vocês queiram. Vocês precisam entender o que é que vocês querem.
Então, como que você vai atrair essas pessoas para o seu perfil, para o seu site, para o seu WhatsApp, para você fazer a venda? Você vai fazer tráfego? Vai ser só através de conteúdo orgânico? Você vai ficar tentando viralizar ali para você conseguir trazer essas pessoas para o seu perfil, para a sua página? Você vai fazer parcerias com influencers? Porque essa é uma realidade super possível também. Você tem que planejar isso e desenvolver ações sustentáveis de manter. Então, assim, ó, vamos lá. Não dá para você se iludir também e achar que você vai abrir a sua empresa, você tem lá, sei lá, 20 mil só para você começar um projeto no digital e que você vai fazer uma publi com a Virgínia. Não dá, gente. Vamos ser realistas, entendeu? 20 mil reais você não paga, sei lá, nem o story dela. Não faço ideia de quanto que ela cobre hoje, mas assim, eu acho que não paga, entende? Então, vamos sentar, vamos pôr na ponta do lápis. A gente precisa parar com esse negócio de que, ai, depois eu olho. Vocês ficam com medo parece que de ir atrás, de planejar as coisas, de olhar, porque vocês têm medo do resultado não ser o que vocês esperavam. E aí vocês vão para o campo de batalha sem programar nada, cegos, assim, seja o que Deus quiser, e depois a culpa foi do digital que não deu certo, sendo que foi você que não se programou para fazer o negócio dar certo. Então, botando tudo isso aí na ponta do lápis, eu quero que vocês façam esse exercício com calma depois, óbvio, né? Aqui a gente está batendo um papo, mas façam com calma. E se existir a possibilidade, se vocês tiverem interesse, depois comenta aqui embaixo no vídeo qual que é o nicho de vocês, qual que foi o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4 que vocês estão pensando em fazer, que eu vou ajudar vocês aqui, eu vou respondendo de acordo com o que eu acho que vocês podem seguir para cada caminho, para ver o que vocês podem fazer e como eu posso ajudar vocês. Então, o que pode dar errado nisso tudo, né? Vamos para alguns exemplos práticos aqui. Se você quer começar como afiliado no mercado digital, que é aquela pessoa que vende produtos de outras pessoas. Normalmente essas pessoas, elas conseguem fazer isso por meio de anúncios, certo? Mas se o afiliado ele não se organiza, não tem dinheiro em caixa para anúncios nos meses futuros, enquanto ele ainda não estiver vendendo e tendo resultado e retorno, com 2, 3 meses ele quebra, porque a verba dele vai acabar. E aí? Aí ele para o projeto no meio do caminho e desiste? Falando de novo do prestador de serviço, o cara vai lá, vende um projeto de energia solar, a arquiteta vai lá, vende um projeto. Se ela não fideliza aquele cliente, se você não fideliza aquele cliente, ele não te indica para outras pessoas e ele não faz de novo com você. E aí todo mês você fica naquela canseira de você ter que ficar correndo atrás, parece que você começa todo mês no zero, você tem que correr atrás de cliente novo toda hora. Você nunca tem um cliente de retorno de uma ação que você já fez antes, que é o que a gente chama de colchão, né? Que você vai fazer ali para você ter aquele conforto antes de você pensar em escalar, em ter mais lucro. Então vocês precisam, quanto prestadores de serviço, tomar muito cuidado com a entrega de vocês. A entrega de vocês precisa ser de muita qualidade. Então vamos desenhar o plano básico de vocês hoje, hein? Vamos lá, tópico 1. O que você vai vender? Já decidiu o que você vai vender? É produto físico, é produto digital, é serviço? O que você vende? Escreve aí no seu papel. Eu vendo um curso para mulheres aprenderem a confiar novamente em seus relacionamentos. Ah, que bom, perfeito. Para quem você vende? Mulheres recém-divorciadas ou que passaram por relacionamentos tóxicos, que tiveram términos traumáticos. E aí você vai ser bem específico, de tal faixa etária. Você precisa achar um grupo de pessoas, e esse grupo existe, que se relacionam, que gostam das mesmas coisas, que se visualizam da mesma forma. A gente consegue entender que essas pessoas elas se relacionam com as mesmas coisas quando a gente vê até os memes que essas pessoas curtem. Normalmente, quando você vê um meme com a pessoa curte, normalmente ele está viralizado, mas assim, você consegue ver que sempre você compartilha com 3, 4, 5 amigos seus que têm mais ou menos a mesma linha de pensamento que você. Essas pessoas elas estão separadas em grupos também, em blocos, né? Então, definir o público, como que você vai alcançar essas pessoas? Qual que é a estratégia que você vai utilizar? Vai contratar um gestor de tráfego? Vai começar a produzir conteúdo? Vai ser no Instagram? Vai ser no TikTok? Vai ser no YouTube? Qual que vai ser a plataforma que você vai produzir conteúdo? Vai precisar gastar dinheiro para fazer tráfego? Vai contratar influencers, fazer parcerias? Como que você vai fazer isso? Por último, quanto que você precisa de caixa para operar com segurança por pelo menos 6 meses? 6 meses antes do negócio começar a girar com força. E aí agora, né, eu quero que você me conte aqui. Você já tinha pensado em montar seu plano de negócio desse jeito? Ou você estava só conjecturando, começar no digital? Ah, eu não sei, parece que eu quero contratar uma menina para cuidar das minhas redes sociais. Gente, essa é a última etapa, tá? Esse negócio de que, eu vou contratar uma pessoa para fazer uns posts para mim. Última etapa. Normalmente vocês começam pela etapa errada, né? Vocês não fazem esse planejamento, vocês não definem qual que é o produto que vocês vão vender.
Não recomendo que vocês vão para o digital sem um produto, porque vocês ficam sem objetivo. Vocês precisam ter resultado em um curto período de tempo ali. Vocês precisam entender o que vocês estão vendendo, para quem que vocês estão vendendo, qual que é o objetivo de vocês, né? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal. Pode mandar esse vídeo para algum amigo que está pensando em começar no digital, que ainda não sabia fazer um plano de negócio. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.